Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Muitos dos nossos problemas poderiam ser resolvidos se ouvíssemos mais Deus. Na verdade, todos os nossos problemas poderiam ter sido evitados se tivéssemos ouvido Ele. Mas águas passadas não movem moinhos e temos que olhar daqui para frente. E nesse sentido, eu quero falar com você hoje sobre essa sensibilidade em ouvir Deus, sobre o relacionamento com Deus e o poder que esse relacionamento traz para mim e para a sua vida. Eu quero falar com você hoje então sobre o poder do relacionamento, o poder do relacionamento. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 25 diz: Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: a mensagem da cruz só é poder para quem entendeu o que é um relacionamento com Deus. A mensagem da cruz só é poder para quem entendeu o que é o relacionamento com Deus. A mensagem da cruz só é poder para quem entendeu de fato o que é se relacionar com o Pai. Como assim? A salvação vem para quem crer e for batizado, como disse o próprio Jesus lá em Marcos 16, verso 16. É só acreditar que Ele é o Messias. Mas há um reino para acessarmos quando entendemos que o poder de Deus é através do relacionamento. Pois é através do relacionamento que conseguimos entender, discernir a vontade de Deus. Existe uma diferença entre crer, acreditar e conhecer a vontade de Deus. E esse reino dele está disponível para quem conhece a vontade dele. Por isso Jesus disse em Mateus 7:21 que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Você pode alcançar a salvação sem viver de fato o reino de Deus. E é sobre isso que Paulo quis falar quando disse que para nós, os salvos, ela é o poder de Deus. Pois quem entendeu o que é relacionamento com o Pai, quem vive de fato uma vida de oração, de Bíblia, de busca, de renúncia, tem poder para curar os enfermos, expulsar demônios, transformar ambientes e outros milagres. E por que Deus diz que destruiria a sabedoria dos sábios e a inteligência dos inteligentes? Paulo cita aqui o profeta Isaías, mais precisamente o capítulo 29 do livro de Isaías. Mas qual contexto Deus disse isso para o seu povo por meio do profeta Isaías? Veja, Isaías 29:13. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Sabe, Deus estava olhando para um povo que buscava Ele, mas através de preceitos, regras, mandamentos ensinados por homens, com o coração longe dele, mas com a boca proferindo louvores e orações. Sabe, Deus olha para aquele contexto. Em outras palavras, a Bíblia está nos dizendo que a profecia de Isaías foi direcionada para um povo que tentou se relacionar com Deus através de regras e mandamentos ensinados por homens. Eles fizeram do rito religioso uma falsa sabedoria, mas que agora Deus estava derramando poder para quem decidiu buscar conhecer a real vontade dele. Esse é o relacionamento que o Pai procura. Uma pessoa que o procura, que o busca para ter sensibilidade, escutar a voz dele, escutar a vontade dele e não simplesmente cumprir ritos, doutrinas e regras. Então não se relacione com Deus por meio de uma lista do que pode e o que não pode fazer. Não tente adorá-lo por meio de orações repetidas, vazias, por meio de agendas cumpridas. Deus quer o seu coração perto dele. E isso só é possível se você amá-lo com todo o coração.
Deixe Ele caminhar com você o dia todo. Independente de onde você vá, ou do que você escuta, ou o que você vê, leve Ele contigo. Esse é o poder que o relacionamento com Deus traz para a sua vida. Ele está derramando poder em você quando você decide buscá-lo, quando você decide escutá-lo, quando você decide colocar o seu coração perto dele, não somente a sua boca. Amém? Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: acesse o poder de Deus no secreto. No secreto. No verso 22 diz, do texto que estamos lendo, 1 Coríntios 1, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Veja, os gregos naquela época eram os estudiosos do mundo, detentores do pensamento filosófico, da língua internacional da época, amantes do questionamento racional e da sabedoria. Muitos gregos se converteram a Jesus, vendo nele ensinamentos tão profundos e uma sabedoria tão difícil de ser compreendida, que não poderia ser compreendida por meios naturais. Alguns judeus olharam para Jesus e viu algo a mais. Já os judeus presenciaram muitos milagres de Jesus. Eles viram cegos começarem a ver, mudos começarem a falar, viram mortos voltarem a viver, mas mesmo assim pediram mais sinais para Jesus. Pediram questionando a autoridade de Jesus. O problema deles com Jesus não era a falta de sinais e milagres, mas a falta de compreensão e aceitação de quem fazia esses milagres, que era Jesus. Eles não conseguiam aceitar. Então não importa o quanto a gente conhece, estuda, busca, sabe, ou quantas experiências religiosas nós temos, mas sim o quanto de Jesus aceitamos e vivemos. Porque quem vive de experiências não sustenta o secreto. Quem vive de experiências não sustenta o secreto. Então tome posse desse poder que a palavra de Deus quer te entregar. Aonde? No secreto. No secreto. Existem coisas em sua vida que só vão romper quando você acessar de fato esse poder. E é no secreto que você encontra esse poder. Quando a Bíblia diz que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, está dizendo para mim e para você fundamentarmos a nossa vida nele e não fundamentar baseando em adquirir cada vez mais conhecimento, não em aguardar o próximo sinal, o próximo milagre, mas sim em fundamentar a vida em Cristo e acessar o poder dele, para que quando abrirmos a nossa boca, operarmos milagres, curar os enfermos, declarar sobre os problemas, sobre os desafios e transformar a nossa vida através desse poder. E isso só é possível através de um relacionamento simples, profundo e direto com Deus. Porque esse relacionamento simples, profundo e direto com Deus vai derramar sobre a sua vida o poder de Deus. Porque Jesus sempre está te esperando no secreto. Terceira e última chave para encerrarmos: nada por nós, tudo com Ele. Nada por nós, tudo com Ele. Como assim? 1 Coríntios 1, verso 26. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie no Senhor. Veja, a nossa glória está em Deus. Não temos glória própria, não temos nada de bom. Quando as pessoas olham para nós e veem algo bom, na verdade estão vendo algo de Deus e não de nós. Entende isso? Paulo encerra a sua linha de raciocínio nos convidando a olharmos para frente, a olharmos para o propósito, não para o passado. Nós não fomos chamados por algo, mas para algo. Há uma diferença. Não fomos chamados por algo, mas para algo. Entender isso vai nos direcionar no propósito de Deus. Você não foi chamado
porque você é alguém inteligente, sábio, bonito, talentoso. Você foi chamado para cumprir algo, para manifestar algo, não por algo que você tem. Muitas pessoas acham que Deus as escolheu por suas habilidades, por seus dons, seja o dom de pregar, de tocar, de cantar, enfim. Mas isso não chama a atenção de Deus, chama a atenção de homens. Foi Deus que te deu esse dom, essa habilidade, porque isso chamaria a atenção dele. O que chama a atenção de Deus é se estamos ou não tocando as pessoas com aquilo que Ele tem derramado dia após dia na nossa vida. E tocar as pessoas não no sentido de emocionar, mas de transferir vida, de transformar. E essa transformação só vem quando manifestamos o Cristo que há em cada um de nós, o Cristo que acessamos no secreto que falamos na segunda chave. Por isso a Bíblia diz aqui no trecho que lemos: não foram chamados muitos sábios segundo a carne. E diz a seguir que Deus escolheu as loucas, as fracas e as humildes para envergonhar os sábios e fortes. Deus está dizendo que não é o que você faz de bom, ou quanto você sabe sobre algo que te faz nobre, mas sim o quanto de Cristo você expressa. Deixa eu repetir para você. Não é o que você faz de bom, ou quanto você sabe sobre algo que te faz nobre, mas sim o quanto de Cristo você expressa. Então entenda algo para encerrarmos. Busque Ele de todo o seu coração. Comece o seu dia adorando, buscando, lendo a palavra, escutando uma mensagem como essa, mas aquecendo seu coração e deixando Ele falar um pouco mais no seu espírito, logo pela manhã. Fundamente toda a sua vida nele, sabendo que quando você for para o seu dia, para a sua rotina, para os seus boletos, para a sua empresa, para o seu emprego, o poder dele está dentro de você, e sendo assim você vai conseguir manifestar o poder dele por onde você passar. Foi para isso que você foi chamado. Então nada disso é por nós mesmos, mas é tudo com Ele, para Ele, por Ele. Amém? Então faça tudo como se fosse para Deus, mas não faça nada sem a presença dEle. Faça tudo como se fosse para Deus, mas não faça nada sem a presença dEle. Amém? Talvez, eu acredito que o Espírito Santo tenha pegado você de cheio aí. E Ele está ministrando coisas que só Ele pode, porque só Ele te conhece por completo. Deixa Ele falar o seu coração. Deixa Ele ministrar. Deixa Ele transformar você de dentro para fora. Deixa Ele derramar o poder que vem através do relacionamento com Deus. E você verá todas as áreas da sua vida serem transformadas de maneira sobrenatural. Porque é isso que Ele tem feito. Fez comigo, eu sei que fez com você e vai fazer cada vez mais. Em nome de Jesus, amém? Quero orar pela sua casa, pela sua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, Pai. Obrigado pela tua palavra, que é pura, que é viva, que é eficaz, que tem o poder, Pai, de separar os nossos desejos da tua vontade, Deus. Eu intercedo por essa pessoa que me escuta, para que o Senhor derrame o poder, Papai, o poder do secreto, o poder do teu Filho Jesus, o poder de Jesus Cristo que transforma, que resgata, que habilita, que derrama nova unção, Pai, em nome de Jesus. Vai abrindo as portas, Pai, que precisam ser abertas. Vai fechando as portas que precisam ser fechadas, Pai. Coloque força, graça, sabedoria na vida dessa pessoa que me escuta, para que quando ela abrir a boca, Pai, não seja ela quem fale, seja o Senhor. Porque o teu poder irá transformar, Papai, dia após dia, assim como um rio que corre. E por onde ele passa, ele vai tocando e vai transformando e vai mudando os ambientes, Pai. Esse é o meu desejo. Essa é a minha oração para essa pessoa que me escuta, em nome e para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. E se você quer abençoar alguém, envie essa mensagem para essa pessoa e deixe que Deus faça aquilo que precisa fazer. Eu te espero aqui amanhã em nome de Jesus. Amém? Fica aí com ele um pouquinho, deixa ele falar o seu coração. E eu termino te lembrando. Desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.